Salve, salve, galerinha! Eu sou a professora Maiara Souza, professora de Física, e nessa aula de hoje nós vamos fazer a correção da atividade de Física sobre aí corrente elétrica do capítulo 4, página 104 do nosso livro didático. Nós vamos fazer as questões de 3 a 7. Lembrando que o nosso livro é da editora Saraiva, que nós temos aí como autores o Galter, o Newton e o Hello. Corrente elétrica, galerinha, vamos relembrar aí que é um movimento ordenado aí de portadores de carga elétrica. O que é que a senhora quer dizer com isso, professora? Movimento ordenado? Eu quero dizer que esse movimento é com direção e sentidos preferenciais desses portadores aí de carga elétrica. Vamos lá para a nossa primeira questão de hoje, que é a questão 3. Quando as extremidades do fio metálico indicado na figura são submetidos a uma diferença de potencial VB menos VA, em que potencial de A igual 20 volts e potencial de B igual 60 volts, em que sentido se movem seus elétrons livres e qual é o sentido convencional da corrente elétrica gerada? Nós temos aqui, galerinha, duas perguntas, não é isso? Nós temos que dizer qual é o sentido que se movem os elétrons livres e qual é o sentido convencional da corrente elétrica. Para isso, nós vamos analisar aqui na nossa figura que o potencial aqui de A é 20 volts e o potencial de B é 60 volts. Então, vamos lá. Então, os elétrons livres, eles se movem para a extremidade em que o potencial elétrico é maior. Sabendo disso, vai ser de A para B. E no caso, o sentido convencional da corrente elétrica vai ser o oposto ao do movimento ordenado dos elétrons livres, ou seja, vai ser de B para A. Convencionou-se assim, né, galerinha? Portanto, os elétrons livres se movem de A para B e o sentido convencional da corrente é de B para A. Vamos lá para a nossa próxima questão. Cerca de 10 na 6 íons de Na positivo penetram em uma célula nervosa em um intervalo de tempo de 1 milissegundo, atravessando sua membrana. Calcule a intensidade da corrente elétrica através da membrana, sendo igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, que aí é o valor da carga elementar, e a carga. E nós temos aí o tempo, né? O intervalo de tempo, e nós vamos ter que estar fazendo as devidas transformações, porque está em milissegundo. Então, vamos lá para a nossa resolução. Então, para calcular a intensidade da corrente elétrica, ela vai ser igual ao módulo da carga elétrica dividido pelo intervalo de tempo. E para estar calculando essa carga elétrica, que não foi dado na questão, eu sei de aulas anteriores que a carga elétrica é eu multiplicar N, que é o número de elétrons em falta ou em excesso, vezes o valor da carga elementar, dividindo pelo intervalo de tempo. Então, substituindo aí, eu vou ter que 10 na 6 vezes o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 na menos 19, dividido pelo intervalo de tempo, como eu falei para vocês, coloquei aqui em segundos, né, porque foi dado em milissegundos, nós vamos ter aí uma intensidade de 1,6 vezes 10 na menos 10 ampere. Então, essa é a resolução da questão 4. Vamos lá para a questão 5. A figura ilustra fios de cobre interligados. Considerando as intensidades e os sentidos das correntes elétricas indicadas, calcule a intensidade 1 e a intensidade 2. Então, nós podemos estar percebendo aqui, galerinha, que eu tenho aqui uma corrente de 20 amperes. Essa corrente, quando chega nesse ponto, eu venho aqui, 8 amperes passam para esse fio. Então, eu já posso estar deduzindo qual a quantidade de corrente elétrica que vai estar passando aqui nesse outro fio, não é isso? Já qual a intensidade da corrente elétrica de
Ora, se eu tenho 8 amperes, né, uma intensidade aqui de 8 amperes vindo nesse sentido, e eu tenho mais 10 amperes vindo nesse sentido, eu sei que essas correntes se somam, então tá muito fácil resolver essa questão. Eu posso dizer que a intensidade da corrente elétrica em 1 é 8 mais 10. Por quê, professora? Porque eu acabei de dizer, a intensidade da corrente elétrica ela vai se somar, porque essa quantidade que está vindo nesse sentido aqui e também essa quantidade que está vindo aqui. Então, vai chegar 10 amperes mais 8 amperes aqui em I1. E no sentido 2, vinha 20, mas eu tenho uma corrente aqui dividida. Olha, galerinha, tá saindo 8 amperes. Então, eu vou ter aí que a intensidade de I é 20, eu estou substituindo, vai ser igual a 8 mais a intensidade de 2. Então, eu tenho que a intensidade que vai estar passando aí em 2 vai ser igual a 12 amperes. Eu podia estar fazendo até de cabeça, como eu expliquei para vocês anteriormente. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão 6. A diferença de potencial U entre os terminais de um fio metálico ligado a uma pilha é igual a 1,2 volts. E a intensidade da corrente que o percorre é 5 amperes. Então, nós já temos aqui dados importantíssimos. Eu tenho aqui a DDP de uma pilha, que é igual a 1,2 volts, e eu tenho a intensidade da corrente, que é 5 amperes. Na verdade, essa intensidade aqui é a intensidade que percorre os terminais de um fio metálico ligado a uma pilha. Vamos analisar os seguintes itens. O primeiro item, os portadores de carga elétrica que percorrem o fio são elétrons. O item 2, a soma dos módulos das cargas dos portadores que passam por uma seção transversal do fio em cada segundo é igual a 5 coulombs. Terceiro, o fio recebe 1,2 joules de energia de cada coulomb de carga que o percorre de um terminal ao outro. Quarto item, a potência elétrica consumida pelo fio é igual a 6 watts, e isso significa que o fio recebe 6 joules de energia por segundo, na forma de energia térmica. São corretas as seguintes afirmações. E aí, galerinha, qual a alternativa que está correta? Vamos dar uma analisada aí no item 1. Os portadores de carga elétrica que percorrem o fio são elétrons? Está muito fácil, né? Está corretíssimo. Os portadores de carga elétrica que percorrem o fio são chamados de elétrons livres. Vamos lá para o segundo item. A soma dos módulos das cargas dos portadores que passam por uma seção transversal do fio em cada segundo é igual a 5 coulombs. E aí, galerinha, também nós podemos afirmar que está corretíssimo. Quando eu digo que a intensidade da corrente elétrica é igual a 5 amperes, eu estou dizendo que 5 amperes significa 5 coulombs por segundo. Também está correto. E o terceiro item, o fio recebe 1,2 joules de energia de cada coulomb de carga que o percorre de um terminal ao outro. E aí também está correta. A DDP, a minha diferença de potencial igual a 1,2 volts, significa 1,2 joules por coulomb. Também está correto. E o quarto item, a potência elétrica consumida pelo fio é igual a 6 watts. E isso significa que o fio recebe 6 joules de energia por segundo na forma de energia térmica. Então, nós temos aí que o item 4 também está correto. Se eu colocar aqui na fórmula da potência, eu tenho que a potência vai ser igual a minha DDP vezes a minha intensidade. Quando eu multiplico a minha DDP, que eu sei que é 1,2, vezes a intensidade da corrente, eu vou ter, sim, 6 watts. Então, 6 watts vem da relaçãozinha que significa 6 joules por segundo. Por quê? Porque 1 watts é 1 joule por segundo. Então, a nossa alternativa correta, galerinha, vai ser
A letra E. Vamos lá para a próxima questão. Um aquecedor elétrico de imersão ligado a uma tomada de 110 volts eleva de 20 graus Celsius a 100 graus Celsius a temperatura de 660 gramas de água em 4 minutos. Supondo que a água aproveite toda a energia térmica produzida e sendo 1 caloria por grama vezes graus Celsius o seu calor específico, calcule a potência do aquecedor. Nós vamos usar a relação que 1 caloria equivale a 4,2 joules. E na letra B, nós vamos estar calculando aí a corrente elétrica no aquecedor. Vamos tomar detalhes aqui para as unidades do SI. Olha o tempo aqui, está em minutos, não é isso, galerinha? Nós vamos estar deixando aqui a massa, que está em gramas, porque quando eu vou olhar aqui o meu calor específico, está aqui, ó, 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Então, a minha temperatura vai ficar em graus Celsius e a minha massa também vai ficar aqui em gramas. Vamos lá para a resolução. Então, eu tenho a seguinte relação. Potência vai ser igual a energia dividido pelo intervalo de tempo. E eu sei o seguinte, que essa energia aqui vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Essa variação aqui de temperatura, vamos estar lembrando que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, continuando, substituindo já os dados, eu tenho aqui a massa 660 e a minha variação de temperatura vai dar 80. Eu já vou fazer direto, eu já vou multiplicar. Se eu fizer essa relação aqui direto, eu vou ter o resultado em calorias, mas eu preciso ter esse resultado em joules, então eu já multiplico por 4,2. Ah, professora, está faltando o calor específico. O calor específico é 1. Então, eu não preciso estar colocando aqui nessa fórmula, porque não vai mudar, não vai alterar o resultado, né? Se eu multiplicar tudo isso aqui por 1. Dividido, eu vou pegar o meu tempo e vou estar em minutos, como eu disse, e vou estar transformando em segundos. Eu vou multiplicar 4 minutos por 60 para ter o resultado aí em segundos, de acordo com o SI. Logo, a minha potência vai ser 924 watts. Uma ótima questão aí, não é isso? E na letra B, professora? Letra B, eu tenho que a potência é igual a minha DDP, a minha diferença de potencial, vezes a intensidade da corrente. Eu já tenho aqui a minha potência, não tenho, galerinha? Então, substituo minha potência, que eu encontrei a 924. Eu sei que a minha DDP é 110, então tá fácil encontrar a intensidade da corrente. Intensidade da corrente é 8,4 amperes. Então, nós chegamos ao fim da nossa aula, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês até a próxima aula. Tenham todos aí um bom dia. Tchau, tchau.